finalmente o Dia das Bruxas. E hoje nós vamos colocar na fogueira uma bruxa e um psicólogo. Quer ver? Tchau! Então, hein, Ana? Pois é. A gente tem uma missão bem interessante hoje. Veio algum mágico aqui apresentar a gente e desapareceu. Pois é. Falou que colocou a gente na fogueira. Pois é, isso aí dá um sentido do que aconteceu com as nossas amigas bruxas há muito tempo, né? Pois é, e a gente vai poder retomar um pouquinho essa ideia das vossas amigas bruxas. Exatamente. Vai ser uma experiência interessante. O ocultismo e a psicologia aqui na mesma mesa. Sim, até porque trabalha com essa questão dos mistérios da mente, né? Então, no caso da bruxaria, há uma intenção projetada dentro da magia, dos feitiços, dos rituais. E no caso da psicologia, o desafio, né, de compreender aquilo de como a mente de alguém se manifesta, né, e se revela de diferentes formas, né? Sim, sim. Eu acredito que no que a gente for desenvolvendo, talvez a gente tenha que, inclusive, continuar com um vídeo extra aqui. Sem dúvida, sim. E aí eu já peço para vocês, comentem se vocês, no decorrer aqui do programa, e comentem dizendo que quer um vídeo extra a respeito desse tema que a gente vai falar hoje, que são os tipos de bruxas. E quais são os símbolos e arquétipos que pairam por sobre as bruxas e os tipos das bruxas nas diferentes culturas. Sem dúvida. Então é um desafiozão. Exato. Até porque tipos de bruxas, você pode pensar, né? Pela questão étnica, né? Pela cultura, se é também entendida bruxa também dentro de um sistema religioso, ou também os tipos de bruxa pelo tipo de caminho na bruxaria que ela decidiu seguir, né? Então eu acho que a gente começa a nossa conversa por aí, né? E a gente pode mencionar como que em qual categoria você acha que você está representando hoje? No caso, assim, o que acontece hoje muito na atualidade é que há bruxas que seguem um caminho solitário, né? Elas não pertencem a um coven, que é um grupo de bruxas, né? Não foram iniciadas numa tradição de bruxaria, e elas reúnem práticas de bruxaria a partir dos estudos que realizam, e elas mesmas decidem seu caminho. Qual é o meu caminho? O meu caminho, eu costumo dizer que eu sou uma bruxa solitária que segue um caminho da bruxaria natural, eclética, né? E que eu associo como força dos meus rituais a toda uma conexão com os elementos da natureza e do cosmos. Então, eu não sou uma bruxa ligada a algum panteão de divindades, então eu não sigo essa linha. Agora, em termos de tipos de bruxa, há aquelas que são, por exemplo, bruxa natural, que mexe com ervas, com plantas, cristais, oráculos também, se bem que oráculos estão presentes em todas as práticas de bruxaria, em geral. Eu tenho essa parte também, né? Há também a Wicca, que é a religião das bruxas, é religião mesmo, porque ela foi sistematizada como religião, então ela tem uma prática cerimonial, né, em que as celebrações são um tipo de organização em que você faz menos feitiços, mas mais celebração de ritos, né? Isso é a Wicca.
Existe a magia cósmica, que dizem, porque é aquela magia que se aprofunda mais na questão da astronomia, da astrologia, questão da influência dos planetas, a questão do Sol, da Lua, e entendendo essa conexão. E né? usa a teoria da astrologia dentro ou é uma outra Usa astrologia, usa numerologia também, e uma parte de astronomia no entendimento da formação do cosmos. Né? Existe também a magia goétia, né? A magia goétia, ela, na verdade, ela se pega mais a chaves menores de Rei Salomão, que é quando o Salomão ele aprisionou 72 demônios. Então, na verdade, esses rituais são pensados na invocação desses demônios. E por que a adesão por esses demônios? Porque são, na verdade, uma preocupação com rituais e feitiços em que se busca obter algo de uma maneira mais rápida. E aí é por um sistema de trocas, né? Então, na verdade, você barganha com os demônios, né? Por meio de oferendas, né? Então, às vezes, um jantar sofisticado, doações em dinheiro para alguma coisa. E isso eu quero deixar claro. Não é porque é magia goétia necessariamente vai ter sacrifício animal ou sacrifício humano, tá? Embora já houve no passado escândalos envolvendo essa situação. Lamentavelmente, gente perversa. Crowley, ele pertencia mais ou menos a que vertente? Então, o Crowley, ele era da Golden Dawn, né, que é a Aurora Dourada, que era uma associação de magos, de místicos, estudiosos de alquimia, da cabala, do tarô. Nesse grupo fazia parte o Rider-Waite, que foi quem repensou o tarô de Marsella e criou a abordagem do tarô de Rider-Waite, colocando imagens em todas as cartas. Isso é diferente do tarô de Marsella. E o Crowley, ele se desentendeu com esse grupo, né, da Golden Dawn, a Aurora Dourada, e ele resolveu seguir um caminho próprio, e ele foi um dos primeiros satanistas. Ele fazia magia satânica. Até o início do século XX não tinha satanismo? Assim, eu cheguei a comentar isso num podcast. Eu tenho uma suspeita, né, que na verdade a magia goétia ela tem existido desde a Idade Média, porque justamente a referência dela é uma parte que está na Cabala e não na Bíblia Sagrada, envolvendo esse episódio de Salomão com o aprisionamento dos demônios e também o histórico da queda de anjos como Lúcifer e outros que seguiram Lúcifer após a expulsão do paraíso, né? A minha suspeita é que exista desde a Idade Média, porque uma coisa que marca muito a tendência da igreja luciferiana, é assim que eles se referem, e a igreja satânica, é que eles contestam a forma dos rituais da Igreja Católica, né? Então, eles, na verdade, se inspiram nesses rituais e trabalham a inversão, colocando no lugar de Deus Satanás como representante de um demônio. E, equivalente aos santos, os demais demônios. Porque eles estão mais próximos dos humanos e, teoricamente, estariam mais abertos a ajudar os humanos a conseguir algo. Né? Mas eu percebo que a gente está indo a conversar por um tema que a gente poderia abrir numa sim, próxima, que é o satanismo. Exato, né? Mas é que você me perguntou do Crowley. Mas bruxaria não é satanismo.
Não, E o Crowley não é um bruxo. Aí é que está, satanismo Já que minha pergunta ali foi o satanismo Crowley. assim, na verdade, o satanismo ele é dentro das grandes vertentes, assim, mas não na raiz da bruxaria mesmo. A bruxaria mesmo é a bruxaria natural. E a natural nasceu onde? Isso aí, desde a época lá, posso te dizer, desde a época que existe humanidade, existe bruxaria, lugar porque no no mundo há bruxaria início, natural. porque você fazia no início, se você não tinha uma visão de divindade, você agradecia as estrelas, você agradecia ao sol, você agradecia a chuva, né? Então tudo isso é uma forma de conexão. Então tudo isso você pode dizer que está ligado à bruxaria. Seria uma bruxaria mais inicial, como se fosse uma bruxaria Espontânea e vamos dizer, que nasceu a gênese dessa história de trabalhar a natureza. Sim, porque você, na verdade, sentia que você tinha que trabalhar junto com a natureza, porque, bem ou mal, a natureza te garantia a sua sobrevivência. E isso depois, com povos primitivos, claro, ficou muito famoso entre os celtas, né? Então, a magia céltica. E dali percorreu com os povos nórdicos também. Né? Então, a gente pode dizer que dentro do imaginário nosso, a bruxaria natural está mais focada para essa imagem da bruxa ali da Inglaterra. Da bruxa que ela vive no meio das florestas, que ela busca ervas, que ela realiza curas e que ela em geral são mulheres que têm essa sabedoria dos chás e que elas estão envoltas nas suas crenças pagãs, né? Agora, a ideia da bruxa má foi, na verdade, construída como argumento para a igreja até no processo da execução realizada durante a Inquisição. Porque era assim que era tratado quem fosse pagão, né? Quem no geral, fosse pagão, né? porque o objetivo ali era expandir o catolicismo como primeira expressão do cristianismo, à força. Então, era assim, era na marra, né? Então, você tem que se tornar pagão, e quem não se torna pagão é porque é contra Deus. Então, né? a gente pode dizer também que a ideia dessa imagem arquetípica, vamos dizer assim, Sim. da bruxa, ela meio que nasce com a própria religião católica. Sim. Na sua expansão. Sim, e depois foi reforçado também pelas igrejas protestantes. Né? Isso continuou. Mas o impulso maior foi com o catolicismo, porque veio antes. Né? Já tinha um estranhamento com relação a essas práticas naturais, vamos dizer assim, já bem antes. Quando a gente lembra de como está descrito o povo babilônico e o povo persa, e nas suas práticas antes das batalhas e até mesmo nos seus cotidianos, nas suas terras, tem essa imagem de que existia algo voltado à feitiçaria, voltado a práticas. Na verdade, assim, ficou sempre uma imagem de que que se aconteceu algo ruim é porque foi feito um feitiço, necessidade de combater um feitiço. Agora, pensando na bruxaria mesmo, é o que a gente chama de a magia do caos, né? A magia do caos se pressupõe o seguinte: é uma magia reativa. Então é o seguinte: se eu sei quem me praticou o mal, eu realizo um feitiço para devolver na mesma medida. Contra-feitiço. Seria... não, porque às vezes a pessoa te prejudica sem ser bruxo ou bruxa, né? Então, alguém que te causa uma traição, um golpe financeiro, etc. Né? E aí você devolve... me prejudicou financeiramente? Então eu faço um feitiço
porque da mesma forma que você me prejudicou financeiramente, isso aconteça de novo com você. Seria como se fosse um instrumento de justiça. Exato. Essa é a chamada magia do caos. Agora, a bruxaria, tem uma linha de bruxaria que não faz isso. Porque... Será que a lei foi criada para suprimir essas práticas? Não, na verdade a lei foi criada porque muitas dessas mulheres desafiavam o conceito de moral cristã da época. Eram mulheres, em geral, viúvas ou sozinhas e que viviam ainda que de maneira pobre com seus próprios recursos. Muitas eram parteiras, tinham conhecimento de ervas. Então, uma mulher sozinha, sem uma figura masculina, era entendida como um instrumento do diabo. Uhum. Então, quando a gente pensa no arquétipo da bruxa com o chapéu pontudo, de nariz comprido, com uma verruga bem na ponta, sim, essa figura da mulher que provavelmente viúva, sim, com uma certa idade. O chapéu pontudo é interessante a mistura, né? Porque em outras representações... Tem essa vou coisa explicar por quê. que leva a ideia de alguma pessoa, de uma mulher, nessa condição exatamente que você falou, né? Agora, assim, se você pensar lá na época dos celtas, provavelmente os trajes que elas utilizavam eram uma túnica com capuz, que era a vestimenta comum em época da Europa desses tempos. Mas o chapéu pontudo, na verdade, veio essa imagem já das bruxas perseguidas nos Estados Unidos no século XVII, que naquela ocasião a moda, né? Os homens usavam esses chapéus, esse chapéu pontudo no século XVII, então meio misturou as duas coisas, né? Agora é aquilo, a ideia da mulher sozinha, mas também essa ideia da bruxa velha com verruga e tal é meio caracterização de Disney, né? Assim, meio que estereotipado, porém... Pelos filmes. Porém tem imagens dos Green, né? Sim. Já no século XVIII, né? Sim. Aliás, século XIX, né? Que eles Sim. escreveram em 1800, que tem essa figura, né? Com essa descrição. Então até remete um pouco antes, mas não é da estrutura... Não. Já arcaica, medieval. Mas ainda assim vem de uma era antes da era contemporânea, sem dúvida, por assim dizer. E aí assim, então, mas isso ficou cravado no nosso imaginário. Sim. Ficou cravado. Quando a gente fala em bruxa, a gente pensa nesse estereótipo da bruxa que está ali naquela região da Inglaterra. Sim. E que depois ela está um pouco remontada nos Estados Unidos. E a vassoura? Sim, a vassoura tem duas explicações, né? Primeiro que nos rituais que as mulheres bruxas faziam, na celebração da roda do ano, na floresta e tal, muitas vezes elas dançavam com a vassoura no ar. Então, o balançar a vassoura, né, que era uma celebração, criou no imaginário que elas voavam. Eu imagino em vassouras. Elas dançando, às vezes até em roda, com vestidos longos e girando, dá aquela impressão de que ela está levitando. E com a vassoura na mão sendo balançada, é como se ela estivesse voando, né? Com aqueles vestidos e saias compridas. Agora, tem uma outra explicação. Vocês conseguem imaginar o que eu acabei de falar? Sim, é uma fogueira no meio. Um call to action aqui para o nosso público, né? Será que vocês conseguem imaginar, né? Esse vestido longo sendo girado para lá e para cá, assim como nas danças folclóricas que a gente vê no Rio Grande do Sul ou também em Minas Gerais, né? Em que as mulheres estão todas girando e aí só que com uma vassoura, né? Sendo balançada também no ar ali. Vai dar aquela impressão de voo, né? Não tem como, né? E tem uma outra explicação que essa, honestamente, eu não acredito, mas é o que dizem. Que as bruxas, às vezes, faziam um composto de ervas alucinógenas
e que nos ritos de fertilidade, e, por exemplo, direcionados a Afrodite, elas passavam esse unguento no cabo da vassoura e passava na região vaginal. E isso dava um efeito alucinógeno. E aí o efeito alucinógeno de imaginar que elas estão voando em vassouras. Né? Então tem duas explicações. Uma pode ser até mais clara de se imaginar, a outra precisa um pouquinho mais de imaginação para trazer, porém ela não é absurda. Não. Eu falo que é porque não tem uma comprovação assim, dados reais disso. Eu me lembro que assim, muitas das doenças da região dos órgãos no abdômen, nessa época medieval, muitas das curas elas eram feitas por ervas que eram cozidas e tal, fervidas, e o vapor delas entrando pelo canal vaginal. Né? Isso é utilizado até por povos indígenas até os dias de hoje. Então, não é tão difícil que ervas alucinógenas poderiam ser utilizadas para um rito ali principalmente no rito de fertilidade, de felicidade, totalmente é possível, né? Agora a gente está falando de estereótipo, mas vamos pensar também essa imagem da bruxa branca na Inglaterra é parte do nosso estereótipo, né? Agora, em culturas de origem africana, a ideia de feiticeira deles, de bruxa, é de repente uma outra feiticeira negra, com a sabedoria também das matas e também capaz de se comunicar pela mediunidade com os mortos, né? Essa questão de conexão espiritual. Então, depende muito da questão da etnia. Se você trouxer isso para os indígenas, eles vão associar com os pajés, né, com os xamãs. Né? Dentro da psicologia, a gente acredita que todas as práticas, principalmente as ritualísticas, elas têm um poder importante, tanto para a cura como para a transformação, para a evolução, tanto de uma pessoa como de uma tribo inteira, de um clã ou de uma família. Mas a psicologia ela vê como são fenômenos culturais, mais como fenômenos culturais, e que de uma forma, de uma motivação a mais para que aquele desejo que a pessoa tem seja realizado. Né? E aí, assim, já na própria prática da bruxaria, isso já não é visto dessa forma, já é visto como se elementos do invisível estivessem em prática ali. Digamos que, é claro, uma bruxa ela tem essa crença na espiritualidade, né? Assim, é o que eu falei, ela tem uma espiritualidade à maneira dela. Ela pode sentir essa expressão da espiritualidade por divindades de diferentes panteões, né? Tem também bruxas que têm esse interesse por anjos, por exemplo. Então, ela trabalha uma magia pensada, né, na adoração dos anjos, né? Ainda que faça rituais. E tem bruxas que realmente trabalham essa espiritualidade ela se sente parte da natureza e a natureza parte dela. Então não tenho como pensar a bruxaria sem esse elemento do sobrenatural. Porque ela sente que ela manipula a intenção. Sim, e a psicologia aí nesse caso também reconhece que qualquer que seja a prática de qualquer religião, e aí entendendo a Wicca, né, como religião, e as outras práticas como bruxaria natural, uma forma de você se também religar com algo que está num outro plano, e de que o ser humano como um ser integral, ele também
é tomado de características espiritualistas, né? Então a gente poderia dizer que tem o ser biológico, o ser psicológico, a alma em si e a espiritualidade. Sim. E aí, fazendo essa coluna toda, né? De graus, a gente poderia dizer que a bruxaria estaria contribuindo para certos povos desde da sua idade primitiva, para que houvesse essa ligação entre o terreno e o espírito. Na bruxaria a gente fala que tem a ligação entre os estados, até quando certas leituras de oráculos a gente conduz às vezes algumas práticas assim. Qual é a minha situação física, mental, emocional e espiritual? Você trabalha as 4 esferas. Então é isso, né? E assim, tem vários oráculos, né? Tem. As bruxas utilizam quais oráculos Elas, assim, há bruxas que utilizam, eu no caso utilizo tarô de Rider-Waite, as runas das bruxas, né? Que é diferente das runas nórdicas, né? Eu já achava que era a mesma coisa. Não, as runas nórdicas têm símbolos de linguagem nórdica. As runas das bruxas têm símbolos como estrela, sol, né? São 13. As runas nórdicas, acho que são 30 e poucos, eu não me lembro, são as pedrinhas, né? Mas são predominantemente, eu leio também o baralho cigano, que é o baralho de Lenormand, né? Então são esses 3. Eu leio as runas das bruxas, o tarô de Rider-Waite e o baralho cigano. Mas as outras bruxas utilizam que outras? Tem bruxa que pode utilizar runas nórdicas, predominantemente. O tarô, ela pode escolher o tarô de Marsella ou de Rider-Waite, baralho cigano. Pode fazer leitura também. Borra de café. Borra de café, mas borra de café. A quiromancia também. Quiromancia, entra sim. nessa. Sem dúvida. Entra assim como arte divinatória. Tem a bruxa que é da parte cigana, romena, húngara ali. Não, mas mesmo da tendência europeia, segue essa questão de leitura de borra de café, que é mais antiga. Turca, né? Folha de chá. Folha de chá também tem. A quiromancia. Borra de café eu até sei ler. A de chá eu nunca tentei. E quiromancia eu só conheço por alto. Nunca estudei a fundo. Sim. Mas assim, eu, né? mas eu acho que no geral também, né, gente? Remete à leitura de mão com ciganos. Sim. É que você tinha falado de baralho cigano, logo lembrei da leitura de mão. É porque assim, o baralho cigano, na verdade, foi utilizado pelos ciganos, mas não foi criado por eles necessariamente. Ele foi criado por a Madame Lenormand, que ela acho que ela era romena e depois se naturalizou francesa, não me lembro muito bem da história, que na verdade o que ela fez? Ela achava o tarô de Marsella, e foi anterior, acho que o baralho cigano é anterior ao de Rider-Waite. Ela achava o tarô de Marsella muito complexo, até para o entendimento popular. Então, ela tinha muita mediunidade e ela resolveu adaptar o que era a estrutura do tarô de 78 cartas para 36 cartas, com outras imagens mais diretas, mais objetivas, para facilitar a leitura, né, para os consulentes. E ele também ficou conhecido como o baralho Le Petit Lenormand, porque ele era bem pequenininho, ele é menor, metade desse de tamanho, porque os ciganos, homens e mulheres, as mulheres colocavam nos bolsos das saias e os ciganos carregavam nos bolsos das calças, né? Um pocket de verdade. Era um pocket mesmo, era um pocket deck.
Mas a leitura de mão em si, então não nasceu com os ciganos em si. A leitura de mão, eu não sei se ela ficou muito comum entre os romenos e ciganos, né? Não sei se a origem foi dali. Essa parte, como eu te falei, eu conheço por alto, eu não estudei a fundo, né? Mas ficou no imaginário como vindo com eles. E aí você estava falando de runas e tal? Sim. E aí eu estava imaginando... E você falou também das bruxas que poderiam ter vindo ali da região mais africana. Sim. Que tem uma conotação muito parecida na bruxaria natural. Não Mas só a bruxaria africana, acredite, ela se aproxima muito também de religiões que, por exemplo, como que tem aqui no Brasil, Umbanda e Candomblé. Então, é isso que eu ia falar, porque você estava falando de runas, e aí eu imaginei que as mulheres nórdicas e as celtas jogando as runas, e aí eu lembrei das mulheres negras jogando os búzios. Sim, sim. Os búzios seriam como se fossem runas. Exatamente. Eles têm um conceito parecido, até círculo de dentro, círculo de fora. Ah, é? É. Olha. A diferença dos búzios é que os búzios, assim, eles fazem a leitura até pela posição daquelas conchinhas, né? As runas, elas são pedrinhas que tem ali o desenho. Então, pela organização ali sequencial e de acordo com a pergunta da pessoa, você ajusta, porque no fundo são imagens arquetípicas, né? E você ajusta aquele significado para a realidade do consulente. Mesma coisa vale para as cartas, no caso do tarô de Rider-Waite e o baralho cigano. Claro que há bruxas que têm uma forte mediunidade e elas transmitem o que os guias e as entidades que acompanham falam durante a leitura, como se fosse num processo de incorporação. Não é meu caso, até porque eu não tenho essa mediunidade desse jeito. Eu tenho mediunidade, assim, fraquinha, digamos assim, e em outras áreas, não nessa parte de clarividência. A minha leitura é o que chamam hoje de leitura terapêutica, porque, na verdade, eu vou trabalhar cenários da vida da pessoa. Legal. E dentro desse cenário, eu mostro os caminhos nas várias áreas que ela está procurando. Então, não é, na verdade, a proposta desses oráculos, nem o tarô de Marseille, nem o baralho cigano e nem o tarô de Rider-Waite ou mesmo de Marsella, é prever o futuro. Na verdade, é você entender o cenário do presente e o que você está imaginando como futuro e tomar decisões a partir dali. Sim. E ele se estrutura, e por isso que os significados são adaptados, né? Sim. A gente podia falar só sobre esse tema, o que você acha? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho que a gente podia aprofundar a questão dos oráculos. Até porque, a partir, por exemplo, se você pensar no tarô, entra muito com a questão das imagens arquetípicas. Sim, eu bastante. Até trouxe aqui o meu para mostrar umas coisas aqui. Legal. Porque... Mas a gente vai entrar nele, acho que numa próxima. Não, sem dúvida. Até para a gente delimitar essa questão das bruxas. E aí ainda imaginando aqui, né? Tô vários imaginários na minha cabeça. A gente nem chegou nas bruxas da China, da Índia. Sim. Né, que também tem, né? E bruxa tem em todo lugar. Sim. Né? Na verdade tem. O que vai acontecer é como elas vão realizar suas práticas. Né? Então, toda bruxa tem a sua ferramenta de trabalho. Toda bruxa tem a sua ferramenta de trabalho. Sem dúvida. E aí as ferramentas de trabalho são diversas.
Eu acho que daquilo que a gente trouxe, além das ferramentas de adivinhação, né, que vai ajudar na clarividência, também temos as ferramentas como o fogo, a caldeira, a natureza, tudo que está também. Você usa os elementos natureza. Água, o fogo pelas velas, cristais, né, também representando energeticamente a força dos cristais. Né? Então tem um panteão de ferramentas para as bruxas fazerem também as suas práticas. E eu acho que é isso, né? A gente conseguiu fazer um 360 aqui, né? Principalmente nessa questão de que não existe só um tipo de bruxa, temos vários tipos de bruxa. Temos a bruxaria estampada aí em todo o globo terrestre. Quase que deu um pouquinho de conflito entre psicologia e bruxaria, mas eu acho que a gente soma muito mais da gente trazendo o que está dentro tanto da prática quanto da visão arquetípica que a humanidade tem da bruxaria, e entender isso como um fenômeno que pode ser pode ser propício para todos, né? Proporcionar uma vida melhor para todos. Então a gente conseguiu aqui fechar de uma forma bem bacana. O que eu que também você achou? gostei muito. Legal. E como a gente está aqui na cozinha do Ângelo, cadê o Ângelo? Eu vou trazer o Ângelo num passe de mágica. Pela força do vento, o calor do fogo, o frescor da água e a bruxaria ancestral, Ângelo, que se faça luz. Eita! Meu? Como assim? Olha isso! Como assim? Isso foi bom demais! Como cara. assim? Foi bom demais, dá um teco de microfone aqui. Legal, gente. Obrigado, Ana, por ter me trazido de volta. E eu fiquei tão concentrado na gravação que eu não fiz o café. Mas eu vou fazer agora, posso? Claro que pode. Vai ser mágico. Beleza. Gente, obrigado por ficar aí com a gente. Valeu, obrigado, Dimas. Obrigado, Ana. Daqui a pouquinho tem mais, né? Opa! Valeu, gente. Uau, tchau, Uau. gente.